Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que vocês sejam todos bem, né? Em casa, cuidando bem dos familiares, tendo as ações necessárias de prevenção, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, ficando em casa realmente, tá? Vamos usar esse tempo para estudar, para aproveitar a família, para colocar em dia as séries, né? Então, vamos aproveitar a casa da gente, que é um dos melhores lugares do mundo, né? Então, vamos começar, pessoal? Na primeira aula de quinta-feira, eu passei para vocês uma atividade da apostila de português, página 21. Essa atividade foi referente a um texto do Carlos Drummond de Andrade. Como vocês sabem, Carlos Drummond de Andrade é um importantíssimo escritor, né, brasileiro, inclusive é mineiro também, e tem textos maravilhosos. Esse texto dessa página é o texto Antigamente. Ele foi escrito em 1995. Na verdade, foi publicado. E nesse texto, o Carlos Drummond, ele fala algumas coisas como eram faladas antigamente. Ele dá o exemplo, por exemplo, que hoje em dia a gente fala moça. Antigamente eram mademoiselles, e elas eram muito mimosas, muito prendadas, né? Então, são características que ele está citando de antigamente. Então, as perguntas que nós vamos responder são referentes a esse texto. Vamos lá? Espero que vocês tenham lido com atenção. Responda as questões seguintes com base no texto 1. 1.1. Antigamente, no Brasil, o francês era tido como língua de prestígio, associada à cultura e requinte. Daí o emprego corrente de determinadas palavras francesas por pessoas de certa escolaridade e posição social. Então, era muito chique falar francês, né? Era uma coisa que te dava prestígio, te dava importância. No texto, você consegue identificar uma palavra francesa cujo significado é senhorita? Então, não está claro no texto, nós precisamos inferir, né? Então, qual que é a palavra que tem em francês que se refere a senhorita? É a palavra mademoiselle, né, gente? Que está lá na primeira linha do texto. 1.2. Hoje, qual a língua estrangeira que goza de prestígio entre nós? Em que situações e locais você observa o uso frequente desse idioma estrangeiro? Pessoal, então hoje, a língua que tem maior prestígio no mundo, né, é o inglês. Por que é o inglês? Por que o inglês ele ofuscou o francês? Antigamente era muito chique falar o francês. Hoje em dia pode ser legal você falar o francês, mas é muito importante saber falar o inglês. A gente repara que o inglês ele é muito usado em nomes de edifícios, estabelecimentos comerciais, clubes, letras de música, nós utilizamos muito o inglês, textos publicitários, vocábulos relacionados a grandes esportes, informática, aplicações tecnológicas. Então, tem muita coisa onde é importante falar o inglês. Fora que uma entrevista de emprego é um diferencial, alguns livros, para assistir um filme. Então, hoje em dia, a língua que tem maior prestígio, né, é o inglês. Questão 1.3. Você já ouviu alguém dizer fulano é uma almofadinha? Ou fulano é um mauricinho? Para se referir a alguém que se veste com elegância exagerada, alguém muito chique? No texto de Drummond, tente descobrir a palavra que tem sentido semelhante a almofadinha e mauricinho. Qual que é essa palavra, gente? Janota. Por que é janota? Quem conseguiu identificar? Porque ele fala assim, ó. Vou voltar aqui no texto para falar para vocês. Os janotas, mesmo não sendo rapagões, faziam-lhe pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Então, eles eram os queridinhos dos papais, das mamães, tá? 1.4. Examine os significados que podem assumir a palavra alferes. Substantivo masculino de 2 números, diacronismo antigo, porta-bandeira, patente de oficial abaixo de tenente. No Brasil, a designação foi substituída pela de segundo tenente. Oficial que ocupa essa patente, ornitologia, regionalismo Brasil. Cardeal do banhado. No texto, o autor usa a expressão fazer pé de alferes. Tá, e agora que a gente já conhece o significado dessa palavra,
dessas palavras, né, que constituem? É possível descobrir o significado dessa expressão? Fazer pé de alferes? Se eu for juntar os sentidos de cada uma dessas palavras, dá para saber o significado? Não, gente, não dá. Não dá para saber o sentido de pé de alferes, fazer pé de alferes de acordo com o significado literal de cada uma das palavras. Agora, eu quero que vocês, quero saber. 1.5. Examine o uso dessa expressão no texto e arrisque. Com que sentido lhe parece que foi empregado? Então, gente, fazer pé de alferes é a mesma coisa que paquerar, galantear, ficar de olho em alguém, tentar conquistar alguém. Então, esse é o sentido de fazer pé de alferes. Pessoal, então essa foi a nossa questão, a nossa correção comentada. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Vocês podem me mandar recado aqui no Escolar da Escola ou pelo meu e-mail, tá bom? Beijo para vocês e boa semana!